Olá! Essa videoaula vai tratar sobre uma interface entre cultura, ciência e arte, em diálogo com a educação, por meio do trabalho do Mark Prensky, que é um teórico muito interessante na atualidade, nova-iorquino, formado em francês e matemática, com especializações pela Escola de Artes e Ciências de Yale e pela Harvard Business School. Ele é especialista em tecnologia e educação, e o trabalho do Mark Prensky vem sendo comentado não só no exterior, mas também no Brasil. Por isso que nos interessa essa abordagem, para a gente pensar um pouco o que há de influência também de pensadores estrangeiros aqui na nossa cultura, vinculado ao contexto da educação, e da educação matemática especialmente. O que ele fez, o Mark Prensky? Ele fundou a Game to Train, que é uma instituição de ensino à distância que desenvolve games usados para ensinar. E aí é que se dá o fator interessante do trabalho do Prensky, porque o uso de games na escola tem sido bastante contestado por alguns e defendido por outros. E o trabalho do Prensky mostra de forma bastante séria e bem fundamentada que o uso de jogos e de games em geral na escola tem trazido mais benefícios do que prejuízos para a formação dos alunos. E nesse sentido é interessante a gente pensar um pouco nisso para nos atualizarmos em relação ao contexto educacional brasileiro, pensado a partir dessas questões que ele traz por meio dos livros que ele já publicou, Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais, de 2001, Não Me Atrapalhe Mãe, Estou Aprendendo, cujo título por si só já é bastante interessante, e Ensinando Nativos Digitais, de 2010. Todos os livros do Prensky tratam sobre essa questão dos jogos como interface de aprendizagem e de que maneira esse ambiente ligado ao lúdico pode beneficiar o ensino-aprendizagem. Então, no contexto atual, para nós é interessante pensarmos também, como professores, nessa atualização e nas propostas que o Prensky traz nesses trabalhos. Isso vai ser mais discutido na aula presencial, por meio de debate, mas eu deixo aqui registrado o caminho que nós vamos seguir na aula. Qual que é a influência do trabalho do Prensky no Brasil? É muito interessante porque o trabalho dele traz uma confluência entre cultura, ciência e arte em diálogo com a educação, que é o viés que direciona essa disciplina em especial. Por isso, a minha escolha pelo nome do Prensky, para a gente pensar um pouco na prática, um momento de confluência entre cultura, ciência e arte aplicado à nossa educação brasileira. Por meio desse trabalho do Prensky, a gente vai poder também rever questões do paradigma escolar brasileiro, como aprendizagem por meio de jogos digitais, de que maneira isso está sendo tratado na atualidade, mais direcionado ao contexto brasileiro. E sobre a influência dele no Brasil, a gente vai estudar um vídeo especificamente em que ele fala, ele veio a uma feira no Brasil recentemente, uma feira de games, e falou um pouco a respeito disso, do trabalho dele. A gente vai estudar isso durante a aula, mas também aqui adiantando de que maneira essa aplicação dos jogos digitais como elemento educativo se torna cada vez mais interessante para o professor que queira se atualizar do ponto de vista da abordagem com seus alunos. Então, aquela questão da lousa, do giz, que a gente sempre comenta, de que isso tem que ser revisto cada vez mais diante das novas mídias, e especialmente das mídias tecnológicas, é o tema de debate dessa aula especificamente, que a gente vai desenvolver a partir desse tema de uso de jogos digitais via o trabalho do Mark Prensky e sua influência no Brasil. Então, até lá!